A paz do Senhor para os irmãos. Graças a Deus nós estamos alegres na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre e que foi cantado aqui nesta noite. Morreu, sofreu, mas ressuscitou. E Ele está presente no nosso meio nesta noite. Eu vou compartilhar de um texto com os irmãos bastante conhecido. Não era o texto que eu iria pregar e que eu preparei durante a semana, mas é um texto que as irmãs já cantou aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos, capítulo de número 16, um texto bastante conhecido. Nós vamos ser breves nessa noite. A garganta está um pouquinho arranhada. Hoje nós estivemos ministrando pela manhã na festividade de jovens em Cobilândia, um tema bastante profundo, prossigo para o alvo, e eu falei cerca de 1h30 lá pela manhã, e pensa num culto, pensa num soprar uma brisa do Espírito Santo. A gente não queria sair não, irmão, queria ir embora não, mas o mesmo Deus que operou lá está operando aqui nessa noite, e grandes coisas fez o Senhor por nós e continua fazendo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, eu vou ler a partir do verso 25 até o verso 31, que vai dizer assim: Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 25 ao 31. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo as portas das prisões, tirou a espada e quis matar-se. E cuidando que os presos já tinham fugido, mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não faças tal nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo prostrou-se ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E os irmãos se assentem glorificando o nome de Jesus. Como sempre, eu sou grato a Deus pela vida do evangelista Oséias, companheiro nosso de missões. E quando as irmãs cantaram este hino, a gente tem que ser obediente àquilo que Jesus nos manda. Fica à vontade para colocar o solinho aí, abençoado. Isso, maravilha de Deus. É parceiro levita, né? E aí o texto queimou no meu coração. E mesmo quando você está com um esboço de outra coisa pronta, Jesus parece que tira de você. Falar em esboço, que coisa interessante. Eu vinha falando com meu filho hoje, eu preparei durante todas as 2 semanas para ministrar na festividade da juventude pela manhã, e era 1h30 para falar. Eu falei: Jesus, eu não falo isso tudo não. Aí é com o pastor Marcelo, pastor Anésio, pastor Leandro, os homens têm bagagem para falar 2 horas, eu não consigo isso não. E eu preparei 9 folhas.
Isso porque eu não ia falar. Rapaz, você acredita que um pouco antes de ministrar eu não grampeei aquelas folhas? E elas voaram da minha Bíblia no chão e espatifou tudo. Aí eu olhei aquele negócio e eu falei, Jesus, quem é quem pela ordem agora? O Senhor falou, junta esse negócio aí, meu filho. Eu juntei, do jeito que juntou, eu ministrei. Do jeito que foi juntado, eu não sabia mais se estava na ordem não, mas do jeito que foi juntado, eu comecei a seguir. E o Espírito Santo de Deus foi levando. Eu sei que eu não falei tudo, eu falei umas 6 folhas. E quando nós terminamos, o Espírito Santo já estava soprando e gente chorando. E o Espírito Santo de Deus falando e jovem quebrantado. Eu falei, Jesus, o que é isso? Ele falou, meu filho, quando você deixa eu conduzir, o negócio flui. Quando deixam eu conduzir a situação, a coisa anda. Então não precisa de muita coisa. A gente até estuda, a gente até prepara, a gente até faz, mas quem conduz mesmo a situação é o Senhor Jesus, porque eu sempre digo uma coisa, e a cada dia a gente vai tendo essa experiência, porque quem conhece a igreja é Ele, quem morreu por a igreja foi Ele, quem pagou o preço foi Ele, o pregador só é um instrumento de Deus para ser usado. É isso que muita gente não entende, não compreende, sabe? Que missões é isso? É você se dispor a fazer algo, mas quem trabalha na verdade é o Senhor Jesus Cristo. E quando nós entendemos que nós somos somente um instrumento nas mãos dEle, a coisa anda. O instrumento aqui só sai som, só faz alguma coisa porque tem alguém para tocar. Se a gente deixar o Espírito Santo conduzir a gente, Ele vai fazer o que é preciso fazer. E a gente vai aprendendo isso. Porque é interessante, irmãos, essa obra missionária, para a gente compreender. Porque aqui não tem nada meu, não tem nada do Francismar, não tem nada do pastor Anésio, do evangelista Osé, não. É tudo dele, irmãos. É tudo para ele, para a glória dele, para a honra dele, para o louvor dele. Quando você pega aquele episódio lá, que os filhos dos profetas diz para o profeta Eliseu assim, olha, nós vemos aqui que o ambiente que nós estamos nele, agora ficou estreito, é pequeno. Nós precisamos ir até o Jordão agora, cortar uma madeira, fazer agora um negócio e construir e ampliar um negócio maior. Eliseu olha e fala assim, rapaz, esse povo aqui tem uma visão de crescimento, de missões, porque quem trabalha com missões tem que ter visão de crescimento. Eu nunca vi alguém que é colocado à frente de um negócio que não tem visão para crescer, que quer que a coisa definha. Como é que pode fazer missões desse jeito? Se foi colocado para fazer missões à frente de alguma coisa, tem que ter visão de crescimento. Porque se não tem visão de crescimento, está no negócio errado, meu filho. Tu precisa fazer outra coisa. Porque quem trabalha com missões e é colocado na frente de alguma coisa, tem que ter visão de crescimento. A obra de Deus, irmãos, Deus é um Deus de expansão e de crescimento. Ele evolui, Ele cresce, Ele manda expandir, crescer e multiplicar. Não morrer e definhar. E aí os filhos dos profetas olham e falam assim, nós vamos cortar uma madeira e vamos ampliar o local. Eliseu também, homem de Deus, está na frente, está na direção, está conduzindo tudo, vê que tem visão de crescimento e diz assim, pode ir, meu filho, vocês estão na direção certa. Mas quando você vai ver o texto lá, um deles que vai cortar diz assim, rapaz, nós não podemos deixar o líder de fora não, o senhor nos acompanha? Aí ele diz, claro, meu filho, porque quem instrui as pessoas na visão de crescimento tem que acompanhar o crescimento da obra.
tem que acompanhar o processo de crescimento. Aí é interessante que no texto, eles começam a cortar a madeira. Aí um deles está cortando, de repente, rapaz, o ferro do machado escapa e cai dentro do lago. E agora que o instrumento sumiu? E quando eu estava observando esse texto, o desespero do filho do profeta, quando ele perde o machado, que cai na água e afunda. Ele, meu senhor! O desespero dele não é porque a ferramenta se perdeu, não é porque o instrumento de trabalho escapou e caiu na água e se perdeu, não. Ele vai gritar de desespero e vai dizer: era emprestado. Esse era o desespero dele. Porque a ferramenta que nós trabalhamos e que nós divulgamos o Evangelho, aquilo que eu e você faz na casa do Senhor, não é meu, não é teu, não é do pastor, mas é emprestado, e o Senhor, Ele vai requerer novamente aquilo que Ele nos deu. Mas tem gente que está achando que foi colocado na frente, que ele é o dono, que é dele, que é para ele, mas não é seu este negócio. Essa é a ferramenta que Deus te disponibilizou, é só emprestada, é por um tempo, meu filho. E aí tem gente enganado por aí. Uns tempos atrás eu vi alguém bater no peito. Minha mocidade. Eu disse: o quê? Eu estava nesse dia, rapaz, na igreja, tem uns anos atrás. Não porque a minha mocidade. Porque eu não tenho nada. Sabe o que aconteceu? A mocidade acabou. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém, meu filho. É tudo dele. Não se engana não, rapaz. Nós só estamos aqui por um tempo, irmão. É só um tempo. Você estuda, Deus te dá o talento, você toca, mas lembra que é dele. Tem nada nosso não. A gente estuda aqui pela misericórdia de Deus, prega um pouquinho, mas é dele. Eu vou ter que prestar conta dessa ferramenta. E se a ferramenta escapou e se perdeu, é porque foi mal usada. Porque quando a gente está usando algo que não é nosso, nós temos que ter uma atenção redobrada, justamente porque não é meu. Está entendendo? E a ferramenta, quando ela não é minha, aí é preciso ter atenção redobrada mesmo. Porque se eu perder, eu vou ter que pagar. Eu vou ter que dar conta, então eu tenho que dar uma manutenção. Deixa eu ver como é que está essa ferramenta aqui. Aí tem gente que está usando as coisas de Deus e não dá manutenção em nada. Não dá manutenção na oração, não dá manutenção na leitura da palavra, não dá manutenção na instrumentação, não dá manutenção em nada. Nós precisamos dar manutenção nesta obra, porque a missões, a ferramenta não é minha, ela é emprestada e eu vou ter que prestar conta naquele grande dia. Eu não vou ter que prestar conta ao meu pastor Anésio naquele dia, não, meu filho. Jesus vai olhar e vai falar assim: opa, chega aqui, te emprestei uma ferramenta, tu usou ela aí, rapaz. É por isso que tem gente que Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, eu não conheço você, rapaz. Você só usou a minha ferramenta para benefício próprio. Você só usou a minha ferramenta para ganhar status, posição, até para botar gente para fora da igreja. Tu usou a ferramenta. Apartai de mim, rapaz, eu não te conheço não. Porque com a ferramenta de Deus ninguém brinca, irmãos. Nós levamos a ferramenta de Deus a sério, porque ela é um instrumento de salvação, de cura, de libertação. É ela que aproxima o homem pecador do Senhor. Aleluias.
E olha esse texto. Rapaz, Paulo, maior plantador de igreja. Quando você fala em obra missionária, você pensa em Paulo, irmãos. Um cara que dedicou a sua vida. Ele vai dizer assim: eu me dou e me deixo gastar pela obra do Senhor. E ele planta e planta e planta e cava poço e planta a igreja, porque ele entendia o chamado de Deus na vida dele e que em algum momento ele ia prestar conta. Ele sabe que ele é somente um instrumento. Agora cada um tem um chamado, irmãos, específico. Muitos tiveram a oportunidade, como Isaías foi lido aqui. Isaías vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Quando Deus se apresenta a Moisés na sarça ardente, liberta o meu povo, ele diz: estamos aqui. Muitos foram dizendo isso. Agora Paulo não pôde dizer isso não. Paulo não. Quando Jesus chamou Paulo, Jesus vai dizer assim: ó, vai lá meu filho, ora por ele está em tal lugar. Não, mas pode orar por ele que ele é um vaso escolhido. Só que para Paulo, Jesus vai dizer assim: tu vai padecer pelo meu nome. E padeceu mesmo, filho. Tu vai padecer pelo meu nome. Neste texto aqui, irmãos, ele está pregando o evangelho, expandindo, divulgando, falando das escrituras. E a Bíblia diz que uma jovem está atrás deles, com espírito de adivinhação, ó. E ela está dizendo para eles assim: eu vejo que esses homens que vai passando aqui são homens de Deus. São homens de Deus. E foi falando isso por vários dias e ele começou a se incomodar com aquele negócio. Porque Paulo tinha um dom de discernimento, irmãos, de espírito. Mas hoje as pessoas não procuram muito isso, ou não são incentivadas a buscar dons espirituais para discernir aquilo que é e aquilo que não é. Tem gente que vai dando glória a Deus em tudo quanto é tralha que ouve. Tá bom demais. Cospe qualquer coisa, glória a Deus e aleluia, e vai aquele negócio ali mesmo. Eu fui pregar numa igreja, rapaz. Toda vez que louvava ou que alguém ia dar uma saudação a alguma coisa, uma irmã do círculo de oração. E aí ela levantava e arrumava um desespero, rapaz. E aquele trem foi me incomodando. E eu ia pregar. Eu falei: Jesus, eu vou pregar essa mulher. E foi aquele negócio ali. E eu falei: esse negócio é do Senhor mesmo? O Senhor disse assim: eu não estou nisso não, rapaz. A hora que ele falou que não está nisso, eu falei: então nós estamos tranquilos. Porque a palavra de Deus, ela é prioridade, irmão. A língua estranha, irmãos, é um negócio meu com Deus. É para minha edificação com Deus, Paulo fala. Mas a prioridade é a palavra. A língua estranha eu posso deixar para o final, mas a prioridade é a palavra. E aí quando eu fui ministrar, que eu comecei a pregar, ela veio. Ô irmão, da onde eu estava eu repreendi e ela caiu. E aí, o que está acontecendo? Falei: vocês não perceberam ainda não? O que está acontecendo? E aí nós oramos e ela foi liberta. Mas estava no conjunto. Que loucura. Aí Paulo está lá, alguém está dizendo: é homem de Deus. E ele se incomodando, daqui a pouco ele expulsou aquele demônio de adivinhação. E alguém estava ganhando lucro. Rumaram a confusão, prenderam eles. E eles foram presos. Olha só. Rapaz, o que eu acho interessante? Está eles presos, irmão.
Ninguém chegou na cadeia fazendo estardalhaço. Ninguém chegou lá na cadeia, Paulo não chegou lá dizendo, olha, eu estava pregando o evangelho, eu sou um homem trabalhador, eu sou um homem de Deus. Ele não está falando isso não, irmão. Não, eu estou aqui por uma injustiça. Ele não está falando isso não, irmãos. Ele entende que ele está na direção de Deus, ele está deixando Deus trabalhar. Ainda que muitas das vezes o evangelho nos coloca em dificuldade, que está colocando Paulo aqui na prisão. Muitas das vezes pregar o evangelho vai nos colocar em dificuldade mesmo. É por isso que tem gente que não quer pregar. Porque pregar, irmão, não é só status não. Pregar não é só pregar aqui em cima da tribuna não, meu filho. Existe um presídio, existe casa de recuperação, existe morador de rua, existe gente que está no lar atribulado, em depressão, precisando de uma palavra, e é eu e você que temos que ir lá. Aí eles estão lá na prisão, e evangelista sabe, Oséias, que nós que trabalhamos com prisão, com presídio, pastor Anésio sabe, existe uma série de regras, irmão. Você não fica gritando lá dentro, fazendo bagunça não. A gente faz um horário de culto lá, tudo embaixo da ordem, da regra. Se você ultrapassar determinados limites, alguém te chama a atenção. Como já chamaram a minha? Chama, filho. Então nós precisamos estar atento a isso. Agora, todo mundo sabe, Paulo e Silas está lá, e o texto vai dizer que perto da meia-noite ele resolve cantar e o outro orar. Pentecostal ainda, meia-noite na prisão. Quem é que vai fazer um negócio desse nem de dia? Dentro da cadeia? Mas eles vão fazer. Olha só, rapaz. Só que quando está na direção de Deus, o negócio vai. Vai. Aí eles estão cantando, começa a cantar. A Bíblia diz que os outros presos o escutavam. Rapaz, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu não sei que hino que era não. Agora devia ser um negócio bom. Porque ninguém está reclamando. Não tem nenhum preso fazendo motim, dizendo assim, rapaz, esses homens estão fazendo barulho aqui, atrapalhando o nosso sono. Estão atrapalhando o nosso sono, estão quebrando a regra. Não, mas eles estão adorando alguma coisa e eles estão ouvindo e estão dizendo, ei, estou sentindo alguma coisa diferente neste louvor e nessa adoração, nessa noite. Porque perto da meia-noite, irmãos, é justamente o horário mais tenebroso e escuro que alguém pode estar vivenciando na vida. Tem gente que está vivendo o mais tenebroso na sua vida, do momento de escuridão que é perto da meia-noite, e é nessa hora que Paulo e Silas resolvem cantar e orar. Não sei a oração que ele estava fazendo não, mas o negócio é que todo mundo estava escutando. Tinha gente escutando, todos escutando, ó, rapaz, que negócio bom. Os presos estão dizendo assim, eu pensando comigo, rapaz, nunca ouvi alguém cantar assim. Tantos presos passaram por aqui, mas esses que estão cantando aqui e orando, eles são diferenciados. Olha só. E aí, quando eles começam a fazer isso, 3 coisas acontecem. A Bíblia diz que os alicerces dos castes se moveram, se abalaram pela adoração e pela oração. Porque quando a igreja ora e adora o Criador do universo, ele abala as estruturas do inferno, ele sacode. E logo também se abriram, não foi uma porta só que o texto diz, mas todas as portas foram abertas. Porque quando a igreja entende e ela começa a adorar e orar o Senhor, Deus vai abrindo as portas que estão fechadas e vai dando liberdade aos cativos. Porque Jesus disse que é para isso que ele veio, para desfazer as obras do diabo. Então, se tem alguém aprisionado, vai ter que libertar e soltar. Porque quando Jesus chegou na cidade de Gadara, o demônio correu ao encontro dele e disse, o que tem eu contigo, rapaz, filho de Davi?
Porque o demônio só vai e se prostra diante de quem tem autoridade. Jesus, manda todo mundo embora, liberta o homem e manda ele para sua casa, porque aonde Jesus chega, alguma coisa acontece. E aí foram soltas as prisões de todos. Agora você sabe o que é interessante? Não foi solta só a prisão de Paulo e Silas. Não é só Paulo e Silas que foi solto não, irmão. Um monte de gente ali, pagando pena, precisava ficar preso um bom tempo ainda, foi solto também. Olha o que a adoração faz. Mas essas prisões que foram soltas, não significou liberdade. Olha só, as prisões foram soltas, mas os homens que estavam lá, estavam com Paulo e Silas no mesmo lugar, irmão. Ninguém fugiu, porque entenderam que aqueles homens estavam com a presença de Deus. Ninguém escapou, estava todo mundo ali. E é interessante que nessa bagunça toda, nesse terremoto todo, nesse abrir de cárceres, nesse mover, nesse terremoto, o carcereiro está dormindo. O cara não acorda com um barulho desse. Tem gente que Deus está falando, está movimentando no culto, e ele está dormindo, sem ver nada. Como que pode? Deus está trabalhando, soltando prisão, libertando, batizando, gente dando glória, e tem gente pensando, onde é que eu estou, meu Deus? Não, irmão, se eu entrar num culto e sentir uma frieza, eu falo, rapaz, tem um trem errado comigo, porque eu sou pentecostal, rapaz. Se eu entrar num culto e sair dele sem sentir Deus, e não é sentir Deus no sentido, porque tem gente que fica esperando, não, eu quero que o profeta fale comigo. Não, meu filho, a palavra já está falando, a palavra já está falando. Se essa palavra não falar com você, ninguém mais vai falar. Aí tem gente que se frustra, porque pensa que Deus não falou com ele, porque o profeta não foi lá. Não é toda hora que o profeta vai não, meu filho. Porque tem hora que Deus manda o profeta ficar calado mesmo. Manda ele manter silêncio mesmo, fica quieto, rapaz, não fala nada não. Aí está você lá esperando, não, é por isso que tem gente que não entende, poxa, o profeta está sempre sendo usado, por que hoje não foi? Porque Deus não mandou. Por que hoje não falou nada? Porque Deus não mandou. Ninguém foi embora. E para nós encerrarmos, depois de tudo o carcereiro desperta. O que aconteceu, Jesus? Cadê o povo desse lugar? Rapaz, eu penso que tem gente que a igreja vai ser arrebatada, aí ele vai acordar. O povo que estava aqui. Gente, nós estávamos aqui dando uns glória. Eu dormi aqui, não vi não. Eu abri o olho, sumiu. Quem que vai olhar assim? Meu filho, Jesus está chegando aí, acorda. Paulo vai dizer, desperta tu que dorme dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. É tempo de despertar, é tempo de despertamento. Aí o carcereiro logo quis pegar a espada e ia se matar, irmão. Porque naquela época, quando o governo de Roma botava alguém para tomar conta de preso, se escapasse alguém, era morte, meu filho, na certa. Matava-se o carcereiro porque deixou escapar. Era isso que acontecia. Quando ele viu que fugiu, ele falou, já que vai me matar, eu vou me matar logo. Quando ele pegou a espada, Paulo vai dizer, ei, faz isso não, cara. Está todo mundo aqui. Ele o quê? Tá aqui, botou a luzinha lá, está todo mundo quietinho lá. Está todo mundo liberto, sem prisão, sem corrente, sem nada. Estão lá,
sentindo a presença de Papai do céu. Aí ele olha assim e fala: que é isso? Eu nunca vi um negócio desse. Aí ele vai dizer assim: rapaz, o que eu faço? O que eu tenho que fazer? A pergunta dele, para ser salvo. Cantaraba suribi canta. O que eu faço? Diz ele. Aí Paulo vai dizer: ei, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo não só você, mas toda a tua casa. Se coloque de pé em nome de Jesus nesta noite, irmão. E ele está